Vocês lembram que eu acabei de falar que o banco de rimas você vai utilizar no próximo planejamento, no próximo plano de aula, não é? Então, vamos lá. A problematização, lembra que eu falei lá, é possível jogar futebol com bola quadrada? É a problematização do dia. Outra, posso usar um telhado como um chapéu? Isso são coisas que vocês vão conversar em roda de conversa e no ensino remoto. Você também pode fazer essas questões. Tomar cachorro quente e comer refrigerante. Onde está o erro? Então, nesse momento, é uma roda de conversa, é um trabalho que você vai fazer para ver se a criança consegue entender aonde está o absurdo, né? O absurdo da cena. E você sempre vai estar com isso resgatando partes da cena da história assim assado. Porém, preste atenção, para este dia, nós lemos o assim assado no primeiro plano, né? No primeiro dia. No segundo, já vem outro livro de Eva Funari. Por que que eu escolhi? Eu escolhi 3 livros de Eva Funari com a mesma direção, brincar com as palavras através da rima. Então, você vai ler, fazer uma leitura de leite, tá? Uma leitura de leite com o Não Confunda, também de Eva Funari, tá bom? Isso tudo tá lá no material disponibilizado. E aqui você vai, a mesma ideia que Eva Funari coloca dentro do assim assado, é no confunda também, não confunda. E com isso, você vai pedir que a criança apresente o trabalho do banco de rimas, se for no WhatsApp, se for na aula online ou em registro, que apresente para vocês, tentando ler. Ou, se for no caso da educação infantil, vai fazer isso a mamãe, os pais, né? Junto com a criança, e a mamãe vai escrever, mas é um banco de rimas, ou seja, é um banco de dados seus de rimas. E você vai trazer para turma, fazendo isso numa aula online, uma produção coletiva, tá? Utilizando uma frase-chave. Não confunda entendeu? Não confunda. Então, as palavras lá do banco de rimas tá: não confunda assado, não confunda cozinheira, não confunda coroca, não confunda chapéu, e tem outras coisas aqui para criar depois. Isso vai ser uma produção coletiva que você pode fazer numa aula online, tá bom? No Google Meet, no WhatsApp, no Message ou numa aula presencial, esse trabalho aqui. E as crianças vão utilizar junto com você do banco de rimas, tá? Para poder fazer esse trabalho coletivo. Entenderam? E o que é legal aqui? A brincadeira é a referência do não confunda da história que você leu na leitura de leite. Tem uma mistura da história assim assado com a história Não Confunda, todas duas da autora Eva Funari. Entenderam? Então aqui é uma produção coletiva. Ano 2. O segundo momento é relembrar parte da história do assim assado, como é o caso de: é possível jogar com uma bola quadrada? É possível usar uma telha como chapéu? É possível tomar cachorro quente e beber tomar cachorro quente e comer refrigerante? Então você vai discutir isso com eles nesse momento. E vai pegar uma problematização da bola quadrada. É possível, então você nesse momento, veja que você vai entrar agora em outro campo, além da linguagem, da língua portuguesa, propriamente dito, né? Vai entrar na parte de matemática, no caso da educação infantil, de formas, tá bom? Então, você vai trabalhar com as crianças realizando um experimento. Você vai propor para elas, para poder responder se é possível, porque de cara eles vão dizer que não. Mas aí você vai e pergunta: por quê?
Você sabe por que não é possível jogar com uma bola quadrada? Algumas podem já ter um argumento, é lógico, e alguns possa ser que não tenha. Para ambos é interessante a organização da ideia para se responder. Então, aqui tem uma ficha de experimento, tá vendo? Aqui onde tem os objetos que a criança vai desenhar, os objetos, né, observados, que é uma caixa, você vai solicitar uma caixa, uma bola e um pedaço de papelão, ou uma tábua de carne, alguma coisa que seja plano. E aqui você vai dar um procedimento para eles fazerem, ou seja, tem um esquema que eles vão estar executando para poder fazer esse experimento. E aqui vem a pergunta, as observações da ação. O que aconteceu? Qual a ação da bola? Rolou, ficou parada. Qual a ação da caixa? Rolou, ficou parada. E a conclusão? Explique a ação dos objetos. No caso da educação infantil, seria numa forma oral. E no ensino fundamental, pode-se fazer isso escrito. Então, isso é uma forma da gente levar a criança a trabalhar a questão do experimento. Não é responder por uma coisa que ela acha. É ela realmente provar o porquê daquilo. Claro, nesse momento, se fosse fazer isso em séries do ensino médio, ia trabalhar, acho que física, não é? Dentro desse processo. Mas para as crianças não é necessário isso. Eles só têm que entender que eu não posso responder sem provar. Eu tenho que provar, eu tenho que argumentar. Então, depois disso, eles argumentam. Então, tem um momento da argumentação, se for no presencial. E se não for no presencial, ele vai fazer isso gravando o vídeo e enviando para você, argumentando o experimento, tá bom? Depois disso, você vai propor uma exposição de objetos redondos. Aí vamos lá. Os objetos redondos, você vai colocar uma infinidade de objetos dentro de uma sala de aula, se for presencial. Se não for presencial, você vai fazer essa orientação para a mamãe, para a família. Pedir que ela selecione 3, 4 objetos e coloque no momento da aula que você estiver dando, para eles observarem os objetos, que para eles perceberem que não é só uma bola que é redonda, tem outros objetos que são redondos. Aí vem o registro no caderno. Pedir para as crianças registrarem aquilo que a mamãe, se for no remoto, colocou, registrar no caderno, e pedir que eles lembrem de mais alguma coisa que eles achem que é redondo. Aí desenha no caderno, no caso na educação infantil. Se você quiser propor, tipo, para um pré-2, que é 5 anos, tenta escrever o nome também, faz também. E no ensino fundamental, é claro que você vai pedir a escrita e vai ter uma oportunidade lá na frente de fazer uma reescrita, se você quiser isso como objetivo, que nesse momento não é objetivo, mas pode ser feito sem problema nenhum, tá certo? Então, e para as crianças, eu aconselho as crianças bem pequenas, né, também trabalhar o amassar de uma bolinha, reproduzir isso com massinha de modelar. No caso, se na escola tiver, também se não tiver, papel higiênico molhado, tá certo? Papel higiênico molhado, você pode misturar um pouquinho de creme com água e molhar o papel higiênico, que ele vai ficar bem molhado e vai conseguir fazer a bolinha, tá certo? A cola eu não aconselho porque vai ficar grudando na mão da criança. Mas você pode colocar um creme e trabalhar para ela fazer, para ela sentir como se faz o redondo, não é? Para ela manipular a questão do redondo. E aí vem como desafio desse dia aqui do plano 2, eu coloquei a pesquisa, né? Pesquisando formas, tem atividade que a criança vai pesquisar. Então, por que eu coloquei o redondo e o quadrado? Lembra lá na história de Eva Funari, que fala sobre a problematização do dia. Você pode jogar com uma bola quadrada, então a criança nesse momento, para os pequenininhos, permanece no redondo, tá certo? Mas para as crianças a partir de 5 anos já pode fazer essa comparação e eles fazerem essa pesquisa em casa, pesquisar
objetos redondos, que eles já vão ter um parâmetro, já vão ter uma, como é que eu posso dizer, uma referência por conta da aula que você já deu. Mas aí vai ficar como desafio os quadrados, né? Os objetos que tem em casa que são quadrados, e eles vão desenhar. E para o ensino fundamental pode mandar escrever o nome, não é? Mas aqui no caso é uma pesquisa, tá bom? Além dos objetos que a mamãe colocou ou que o professor colocou, se for no modo presencial.